3 segundos. O que é possível fazer em tão pouco tempo? Tomar um gole de café? Responder a uma mensagem? E se nesses 3 segundos, o evento mais importante da sua vida eterna estiver a acontecer? Hoje, embarcamos numa jornada incrível para além do conhecido, para descobrir o que acontece com a alma nos primeiros 3 segundos após a morte. E o que você vai aprender pode mudar sua perspectiva sobre a vida e a morte para sempre. É claro que ninguém voltou de lá com um relatório detalhado e uma apresentação em PowerPoint. Mas, ao longo de milênios, as pessoas têm vindo a recolher fragmentos de conhecimento, de textos antigos, de práticas espirituais e, o mais fascinante de tudo, de relatos de quem experimentou a morte clínica. Estas histórias, recolhidas de todo o mundo, de diferentes culturas e crenças, pintam um quadro surpreendentemente semelhante, um retrato dos primeiros e mais cruciais momentos. Então, vamos analisar estes 3 segundos em detalhe. O que acontece em cada um desses instantes? E assim, o relógio parou. O derradeiro batimento cardíaco. O último suspiro. O que acontece então, naquele exato primeiro segundo em que a vida física se encerra? Ao contrário de todos os medos que a cultura e os filmes nos incutiram, não é um momento de terror. Não é um arranco doloroso ou uma queda num abismo sem fim. Praticamente todos que vislumbraram algo para além dessa fronteira descrevem uma experiência totalmente diferente. Imagine só. O primeiro segundo é um instante de pura e cristalina consciência. É como um despertar súbito de um sono muito longo e, por vezes, exaustivo. Num piscar de olhos, a alma compreende: eu não sou este corpo. Toda a dor, todas as limitações físicas, as doenças, o cansaço, tudo isso fica ali, embaixo, junto com o invólucro que lhe serviu de lar por toda a vida. Lembram-se daquele escafandro pesado de que falamos? Pois bem, é exatamente essa a sensação. Passou a vida inteira a caminhar dentro desse escafandro. Ele protegia, mas também limitava. Habituou-se ao seu peso, à sua falta de jeito. E então, no primeiro segundo após a morte, alguém, num leve movimento, desfaz todos os fechos. E você simplesmente desliza para fora dele. E a primeira sensação não é de luto ou pânico, mas uma leveza incrível, avassaladora. É como se tivesse passado a vida inteira a nadar debaixo d'água, aprender a respiração e, finalmente, emergisse à superfície para dar o primeiro fôlego verdadeiramente livre. A gravidade desaparece, a resistência desvanece-se, já não está preso à terra, à cadeira, à cama. Você simplesmente é. Muitos descrevem como, nesse instante, se encontram suspensos no teto da divisão, a olhar para baixo. Vem o seu próprio corpo, vem os médicos a tentar reanimá-lo, ou os familiares a chorar ao lado. Mas, ainda assim, não há medo nem lamento. Há apenas uma observação calma e desapegada, e uma compreensão profunda de que aquilo que jaz ali embaixo é apenas uma veste que foi deixada. E o verdadeiro você está aqui, livre e ileso. Este primeiro segundo não é uma perda, mas uma aquisição. A aquisição de si mesmo no seu estado mais puro, sem o invólucro físico. É a consciência da sua verdadeira e eterna natureza. E assim, você está livre. Você paira sobre seu corpo, sentindo uma leveza incrível. E agora? O vazio? Uma tela preta, como no fim de um filme. É aqui que reside, talvez, o maior equívoco sobre a morte. Porque no instante seguinte, não há um mergulho na escuridão, mas sim uma explosão de luz e informação. É uma expansão total da percepção. Seus sentidos terrenos, visão, audição, tato, eram como minúsculas fechaduras pelas quais você observava um mundo vasto. E então, nesse mesmo instante, a porta se escancara. Você começa a ver o mundo não como um conjunto de objetos sólidos, mas como um emaranhado de energias cintilantes. Você não vê apenas uma pessoa chorando ao lado, mas sente toda a profundidade de sua dor.
como uma onda que atravessa você, sem causar dor, mas proporcionando total compreensão. Você vê as conexões entre as pessoas, fios finos e luminosos de amor, apego ou até mesmo ressentimento que as unem. Imagine que você assistiu a vida inteira a uma televisão em preto e branco com som ruim. E de repente, você foi transferido para uma tela IMAX gigantesca, com som surround e milhões de cores que você nunca tinha visto. Você começa a perceber os pensamentos e emoções das pessoas ao seu redor, não como suposições, mas como um livro aberto. Você vê a música, literalmente, como padrões coloridos, vibrando no espaço. E o tempo também muda. Passado, presente e futuro deixam de ser uma linha rígida. Eles começam a existir simultaneamente, como um quadro panorâmico que você pode observar de qualquer ponto. Você pode, em um instante, ver toda a cadeia de eventos que levou a este momento. Todos os porquês e paraquês, de repente, se tornam cristalinos. Portanto, esse instante não é o vazio, é a plenitude absoluta. É o momento em que você vê pela primeira vez a realidade como ela realmente é, viva, vibrante, interconectada e infinitamente complexa. É um choque, mas um choque belo e avassalador. Então, o segundo já se foi. Você é pura consciência, abraçando o universo. Ao seu redor, um oceano de informação, energia, sentimentos. Seria fácil perder-se nesse turbilhão infinito. Mas isso não acontece, porque o terceiro segundo se inicia. E nesse caleidoscópio universal surge um foco, uma espécie de chamado. Pode-se compará-lo a um farol num oceano tempestuoso, ou a uma melodia suave, mas a mais querida, que você ouve através do barulho ensurdecedor. É o momento do primeiro contato com o que jaz além do nosso mundo. Na maioria das vezes, esse chamado assume a forma de luz, mas não é a luz fria de uma lâmpada ou de uma estrela distante. É uma luz viva, quente, convidativa, que irradia não apenas brilho, mas um amor ilimitado e que tudo perdoa. A famosa luz no fim do túnel não é apenas uma metáfora, é uma experiência real, descrita por milhares de pessoas. Uma luz que não cega, mas, pelo contrário, permite ver tudo com ainda mais clareza. Às vezes, essa luz ganha forma. Pode ser a silhueta de um ente querido que partiu há muito tempo, uma avó, um avô, pais que recebem de braços abertos e com um sorriso pleno de amor. Para outros, é um ser resplandecente, um anjo da guarda ou um guia espiritual. A essência não está na forma, mas na sensação. Nessa presença, não há uma única gota de julgamento pelos erros do passado. Apenas aceitação absoluta e a sensação de que você finalmente voltou para casa, para onde sempre foi aguardado. E aqui, nesse terceiro segundo, a alma se depara com a primeira e mais crucial escolha. Não é uma ordem, é um convite. Mover-se em direção a essa luz, responder a esse chamado, ou permanecer aqui, junto ao mundo deixado para trás, preso a assuntos terrenos e a histórias inacabadas. A maioria instintivamente se dirige para a luz, porque sua atração, sua promessa de paz e amor, é irresistível. Este terceiro segundo não é o fim do caminho, mas apenas o seu começo. É a primeira navegação consciente num novo mundo, o primeiro passo em direção à fonte, mas a revelação mais impactante, presente em quase todos os testemunhos, não está no processo em si, mas num único e profundo sentimento que o acompanha. Essa sensação é de uma aceitação e um amor total e incondicional. Nesses primeiros segundos, todas as preocupações terrenas, mágoas, medos e arrependimentos simplesmente desaparecem. Permanece apenas a consciência pura de ser parte de algo imenso e amoroso. Quem vivenciou algo assim, descreve a experiência não como um fim, mas como um regresso à casa. Imagine que você passou a vida toda a tentar resolver o mais complexo dos quebra-cabeças e, de repente, num instante, vê a imagem completa
e percebe o quão simples e genial ela é. Toda a sua experiência de vida, todas as alegrias e tristezas, encaixam-se num padrão único e belíssimo, e essa compreensão traz uma serenidade indescritível. Que reviravolta, não acham? A morte, que tanto tememos, nos seus primeiros instantes, revela-se não uma tragédia, mas uma libertação e um verdadeiro esclarecimento. Assim, esses primeiros 3 segundos não são um vazio. É uma transição rápida, um desprendimento do físico, uma expansão da percepção a escalas cósmicas e o primeiro passo num novo caminho, iluminado por um sentimento de amor ilimitado. Agradecemos por terem percorrido este caminho conosco. Se este vídeo o fez refletir, por favor, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal para não perder as nossas novas explorações sobre os mistérios da consciência. E o que vocês pensam que nos espera a seguir? Deixem seus pensamentos nos comentários. Será muito interessante ler suas teorias.